Graça e paz. Sejam bem-vindos ao canal Limpos pela Graça, onde aqui são tratados assuntos sobre a graça, a simplicidade que há em Cristo e que nós todos já fomos salvos, remidos os nossos pecados, justificados e santificados o nosso espírito pelo sangue de Cristo que verteu na cruz. O tema desta mensagem é Juiz já às portas. O que significa o juiz está às portas? Nós vamos ler, e este significado foi o juízo de Deus contra o povo de Israel, ocorrido no ano 70 depois de Cristo. O qual é um engano muito grande quando dizem que Jesus vai vir por sobre as nuvens, que haverá o arrebatamento, que as pessoas subirão como fantoches, como bonequinhos para as nuvens. E aqui está um versículo simples, mas profundamente espiritual e verdadeiro, que relata que, na verdade, este fato, a segunda vinda de Cristo, em sua glória já ocorreu no ano 70, na primeira era cristã, no ano 70 depois de Cristo. Diz assim, no livro histórico de Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, Mateus capítulo 24, versículo, vamos ler, do 32 ao 35. Diz assim, Mateus 24, do 32 ao 35. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. 34. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não jamais passarão. Essas palavras não passariam de que época? De que ano? Daquela geração. Quando Jesus disse essas palavras, provavelmente ele estava com entre 30 e 33 anos. Uma geração é em torno de 40 anos. Então vamos dizer que foi no ano 30. 40 anos exato, daria o ano 70. Ou 33, faltaria 37 anos para o acontecimento do juízo, ou seja, do cumprimento deste fato para aquela geração. E quando diz aqui, assim também, versículo 33, assim também, quando virem todas estas coisas, que coisas eram essas? Você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, são vários sinais, são várias dicas de quando aconteceriam o fim dos tempos, principalmente no Mateus 24, 3, que os discípulos perguntaram para ele, deixa eu ler aqui, perguntaram assim, capítulo 24, versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Então você vai ler, quando você chegar no versículo 33, você vai deparar com esse versículo, que ele está próximo às portas. Mas o que significa isso? No livro de Tiago, capítulo 5, versículo do 7 ao 9. Tiago, a escrita de Tiago é diferente da escrita de Paulo, porque
a escrita de Paulo foi por revelação do próprio Deus no terceiro céu. Tiago escrevia coisas da circuncisão, a respeito da circuncisão. Quem era o povo da circuncisão? Os judeus, não os gentios. Gentios eram da incircuncisão. Então, Tiago disse assim, capítulo 5, versículo 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Esse livro foi escrito antes do ano 60, depois de Cristo. E aqui Tiago já estava falando, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Versículo 8. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Essa carta foi escrita antes do ano 60. O juízo, ocorreu no ano 70. E ele disse, fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Isso já faz quase 20 séculos que foi dita essa palavra. Ainda esperam pela vinda de Jesus em glória. Para quem espera esta vinda, está comprovado que ainda Jesus não ressuscitou para quem profere esta palavra. E o engano, e quando se afirma ou que ficam na expectativa desse acontecido, estão chamando Jesus de mentiroso, de falso profeta. Estão chamando Tiago, um dos discípulos de Jesus de Nazaré, de falso profeta, de mentiroso. Porque ele disse que a vinda do Senhor estava próxima, ele estava falando, está próxima. Aí continua, versículo 9. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que não sejam julgados. Quando viria esse julgamento? No ano 70. Tiago estava avisando os seus ouvintes, não se queixem um dos outros, para que não sejam julgados. Ponto. O juiz está às portas. Jesus disse, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Quem era? O juiz. Tiago disse, irmãos, não se queixem um dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está próximo. Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, disse, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. E ele disse, os céus vão continuar, dia, noite, noite, dia, chuva, sol, vai continuar. Vai continuar. Mas minhas palavras jamais passarão. Então, chamam Jesus de Nazaré de mentiroso. Quando prometem, quando ficam na expectativa de ver o Filho do Homem vindo por sobre as nuvens. Está claro, está revelado. A escama dos olhos foi tirada, o véu foi rasgado. E quem promete, quem fica prometendo, quem fica iludindo que o Filho do Homem virá por sobre as nuvens, são pessoas que estão tentando costurar o véu que se rasgou quando Jesus disse, Pai, está consumado. O véu que se rasgou no Santo dos Santos. Quem promete que Jesus vai voltar, está tentando costurar, mas não consegue, porque é algo espiritual. Amados, graça e paz. Se puderem, divulguem esse vídeo e acreditem no que está escrito. Ele já veio em juízo. O juízo de Deus já ocorreu,
sobre o seu povo, que eram os judeus, no ano 70 depois de Cristo. Graça e paz, e que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Até a próxima.